Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando por aqui mais um episódio do nosso Talk Churras, este canal que fornece para você boas dicas de vinhos, boas dicas de carne, boas conversas, tudo junto, misturado daquele jeitinho que você gosta. Hoje mais um episódio aqui, já caminhando para o nosso finalzinho de ano, aquele clima, mas o debate ainda está muito quente. E hoje nós vamos contar com a participação de um cara mega especial, um cara que tem aí no seu sobrenome o que se refere a crescimento, o que se refere a superação, um cara que saiu de baixo, chegou lá em cima, eu tenho muito respeito por ele. Nós vamos conversar com o vereador da cidade de São Paulo, mais conhecido por todos nós como Fernando Holliday. Opa, prazer, Paulo. O senhor tá bem? Tudo jóia, tudo na paz. Senhor não, né? Quantos senhor anos? Não dá, né? 25 anos. Tá velho, hein, meu? Pois é, cheguei em setembro, né, aos meus 25 anos. Você começou nessa história com quantos anos? Eu comecei aos 18 anos, né, que foi quando eu entrei pro MBL, comecei a participar das manifestações. Ou seja, 7 anos aí de jornada. Exatamente. E vou te falar um negócio, eu nunca vi, e eu comentei isso com a produção também, e eu acho que a nossa produção também concorda comigo aqui, nunca vi uma peça publicitária de campanha tão bem feita na história de tudo que eu já vi, de tudo que eu já tive acesso, do que aquele vídeo seu parecendo Will Smith no Maluco no Pedaço. Ficou Sensacional, muito bom, né? Roteiro, você, a tua interpretação ali eu acho que você ganhou a eleição. Ali foi um sucesso. Acho que foi mais de 1 milhão de visualizações ali na primeira semana, e sem falar nos outros canais que replicaram, outros perfis. Aquilo realmente foi uma diferença. Foi muito legal aquilo, cara. Aquilo ali, pra quem não sabe, vamos passar um trechinho, produção? Roda aí um trechinho, porque, meu, esse vídeo é espetacular e lembra bem, eu tenho certeza que você deve ter recebido ele na campanha eleitoral do ano passado, né? Se eu não me engano, 2020, campanha eleitoral de 2020. Essa história que eu vou te contar, eu vim de Carapicuíba pra te representar. Preto, papai sumido e descobri segredo. Devia ser pessoal PT da União PC do B. 51. Muito bem, tá aí. Fernando Holliday é o nosso entrevistado de hoje. A gente vai bater um papo aqui sobre política, vamos falar bastante sobre outras questões aqui importantes. Mas antes, você gosta de um bom vinho? Adoro. Você toma um vinhozinho? Opa! Você não é daqueles mais conservadores, cristãos? Pelo amor de Deus. Não nesse assunto. Não nesse assunto, perfeitamente. O nosso sommelier, Jean, maravilhoso, nosso sommelier da 067 Vinhos, tem uma boa indicação para fazer de hoje, de algum vinho aqui do território nacional, que é muito melhor do que outros vinhos, até importados. Então eu quero ouvir a avaliação dele. Conta aí. Fala, Paulo, beleza? Bom, estamos aqui para mais um vinho brasileiro. E quem disse que o Brasil não produz vinhos extraordinários? Imagine um país com o tamanho do nosso, dimensões continentais. Acha que seria possível ou impossível ter vinhos extraordinários? A resposta sim, é possível. Vinhos em diversos estados, diversas regiões, com suas peculiaridades. Aqui, por exemplo, nós temos um que é a dica de hoje, um vinho da vinícola Pirineus, localizada no Cerrado Brasileiro, na região, no estado de Goiás, propriamente dito. A vinícola Pirineus é a expressão do terroir de altitude, podemos dizer assim, onde as uvas se expressam com uma maturação perfeita, com singularidade, gerando vinhos potentes, teor alcoólico elevado, taninos e estrutura. Esse, por exemplo, tem um teor alcoólico de 16% de volume, quase um teor alcoólico ou até mesmo o mesmo teor dos grandes Amarone de Valpolicella. Vinhos ricos, finos, produzidos na Itália, que são referências internacionais. Aqui nós temos uma uva italiana, uva Barbera, que traz para o vinho uma estrutura única. Eu, por exemplo, nunca vi um Barbera com tanta expressão. Esse vinho aqui combina muito bem com aquele churrasco, com aquela gordura entremeada, né? Pode ser um assado de tiras, um tibone, enfim, uma carne que tenha gordura, que tenha uma expressão. Por que isso? Porque quando você comer a gordurinha da carne, ela vai criar uma película, uma membrana dentro da sua boca. E os taninos quebram essa membrana, deixando as suas papilas muito mais ativas para o sabor. Então, a cada garfada, você vai sentir aquele sabor da carne ainda mais expressivo. Isso é harmonização. O vinho ele vai somar com a carne, ele não vai roubar a cena. Ele vai, podemos dizer assim, enriquecer a sua experiência. Tá? Então, essa é a dica de hoje.
Não perca tempo, acesse o site 067vinhos.com.br, usufrua desse código que vai aparecer aí, ó, promocional, e curta aí você que está aproveitando o Talk Churras, beleza? Paulo, agora é com você aí, hein? Muito bem, tá aí a indicação do nosso sommelier de hoje, da nossa 067 Vinhos. Estamos falando aqui do vinho Bandeiras, do estado de Goiás. Olha só. Cara, aqui nós estamos indicando vários vinhos nacionais, mas vinhos assim que são premiados lá fora. Vinho que, porque normalmente a galera pega e fala assim, porra, um francês, um argentino, um italiano, né? Verdade. São vinhos que impressionam. Mas aqui no Brasil tem coisa boa, olha, sendo feita, cara. Olha aí, que Coisas maravilha. muito boa sendo feita. Se a gente vai tomar, quero que você experimente. Opa, Uma tacinha não faz mal a ninguém, principalmente a políticos, certo? verdade. Político se solta mais. Com direito a brinde? Saúde. Saúde. Saúde, turma. Vamos experimentar aqui. É. Muito bom, hein? Nossa. Fenomenal, hein? Empresa Pirineus aqui, maravilhosa. Um vinho daquela pegada mais seca, né? Você entende mais ou menos de vinho ou não? Entendo Só nada. bebe? Só bebo. Mas esse é um vinho um pouco mais daquela turma um pouco mais seco, né? Que é aquela coisa que você toma, você não sente... Normalmente aqueles vinhos que não são secos, você tem uma duração na boca um pouco maior. Esse não, esse é aquele, tomou já sentiu absolutamente tudo. Uma puta de uma viadagem que eu tô falando aqui. Enfim, um negócio absurdo, que você não deve ter entendido nada que eu falei, mas Entendi tudo nada bem, mesmo. faz parte. Aí, tamo aí. E aí, e os projetos? Me conta. Você tá, bombando. Pois é. Tá indo bem pra caramba. Agora nós estamos aí levando, né, para vários outros municípios do estado de São Paulo, Estatuto da Desburocratização, né, que é isso? uma ideia recente aí que a gente teve. É o seguinte, já há muito tempo no Brasil, você não precisa fazer reconhecimento de firma para procedimentos com o poder público, principalmente com a prefeitura. Mas muitas prefeituras ainda exigem isso. Você tem que ir no cartório, reconhecer a sua assinatura, autenticar um documento, uma cópia, etc. Você perde muito tempo nisso. Para quem é mais pobre, faz falta também o dinheirinho da autenticação. E aí a gente está fazendo com que essa lei seja cumprida, regulamentando ela nos municípios. Já apresentamos em mais de 60 municípios, mais de 10 já sancionaram, já está valendo. E com isso a gente está fazendo com que muita gente ganhe tempo e economize dinheiro. Né, Ou seja, é algo que você fez aqui em São Paulo, trouxe justamente essa ideia, porque você também fez um negócio que eu achei interessante, que foi aquela coisa do revogaço, né? Verdade, verdade. Várias o leis revogaço... que era? O revogaço era, na realidade, você acabar com lei inútil, é isso? Né? Exatamente. O revogaço, a gente fez uma revisão de toda a legislação, né, da cidade de São Paulo, desde 1980 até aqui. E aí a gente chegou ali num conglomerado de mais de 100 leis que a gente revogou, mais de 100 leis, que criavam assim, umas burocracias que não faziam o menor sentido. Por exemplo, tinha uma lei que regulamentava a lavagem de laranjas. Então, se um fiscal chegasse na sua padaria e você não lavasse laranja em água corrente com movimentos circulares, multa de R$ 1.200. Aí tinha uma outra que regulamentava a pintura de chaminé, o formato da lixeira das lojas de guloseima, assim... Várias leis... Só coisa boa. Que assim, não serviam para nada, além de, né, dar desculpa pro fiscal achacar a empresário. E aí a gente conseguiu revogar, limpar a legislação. Cara. Muito legal. Escuta, turma, o papo a gente vai começar agora, mas antes eu quero mostrar para vocês a peça maravilhosa que o nosso Rogério Betti mandou aqui pra gente, desta fraldinha. Você gosta de fraldinha, Holiday? Fenomenal, viu? Adoro. Você gosta de uma fraldinha? Cara, você não é essa daqueles tá que bonita. comem hambúrguer de berinjela. Não, Você prefere uma boa fraldinha. Exatamente. Aquela coisa boa, enfim. Fraldinha é uma carne, como vocês podem reparar aqui, ó, acho que nessa imagem aqui dá pra ver melhor. É uma carne bem diferente daquelas outras carnes que você já viu aqui no canal, que são carnes um pouco mais volumosas, de uma altura maior, né? Essa carne aqui, ela tem que ser num fogo relativamente mais baixo e você precisa colocar a sua chapa um pouco mais alta, porque senão ela torra muito rápido justamente por conta da finura dela. Então, a gente está mais ou menos ajeitado aqui com o nosso fogo, já está quase no ponto que eu gostaria. Enquanto isso, a gente vai dar aquela temperada boa com... Você gosta de chimichurri? Adoro. Pra mim, esse aqui, é o tempero do negócio. Caramba. Sal e chimichurri. Você coloca e a carne fica extremamente saborosa
como E me um diz todo. uma coisa, a fraude ela é considerada uma carne magra, não? Sim, podemos dizer que ela é uma carne magra, sim. Interessante. Esse mundo de churrasco, Holiday, é muito legal, cara. Primeiro porque o churrasco, ele une as pessoas, né? Então, se você é um cara de direita, se é um cara de esquerda, tem duas coisas que o cara de direita e de esquerda fazem, que é beber e comer, certo? Exato. Mas é. É O verdade. cara bebe e come. Ah, não, mas eu odeio o Bolsonaro, tá bebendo vinho. Puta, mas eu sou Bolsolover. Tá bom, tá bebendo vinho também. E eu acho que isso é legal, né? Principalmente num Brasil polarizado do jeito que a gente está hoje, de difícil relacionamento, difícil diálogo. Quando a gente consegue, ou pelo menos tenta encontrar coisas que possam vir a unir as pessoas, eu acho que é legal, né? Como é que você vê esse Brasil polarizado hoje? Olha, eu acho, inclusive, né, e eu tenho dito isso em vários lugares que eu vou, que eu particularmente contribuí muito para esse ambiente. Né? Você tem culpa no cartão? Ah, com certeza. E Que uma culpa culpa é essa? significativa. Eu acho que eu ajudei nesse ambiente radicalizado quando eu gravava os meus vídeos, por exemplo, de debates e não me importava com o argumento do outro. Os vídeos eram só a lacrada no fulano, porque o fulano é meu inimigo e eu preciso lacrar em cima dele. E aí os vídeos eram sempre aquela coisa de, ó lá, mitou, isso aí, pra cima da esquerda, comunistas, etc. Quando, na verdade, um debate é quando você senta para conversar com alguém, ouve os argumentos, você pode até não concordar, mas você respeita aquele ambiente de opiniões diferentes. Eu acho que eu por muitos anos, né, não tive esse Você acha que tem, nesse decorrer do tempo, um amadurecimento político do Holiday? Ah, sim, com certeza. E acho que esse amadurecimento ele vem principalmente depois das eleições de 2018, que é um momento onde a gente tem aquela onda de renovação, né, que parecia ser uma esperança, mas que ao mesmo tempo vem com uma radicalização absurda, né? Com deputados hoje que não estão nem aí porque está se votando na Câmara, eles querem simplesmente fazer o seu vídeo, gravar para o seu público, lacrar em cima dos seus adversários políticos, e as discussões que realmente importam para o Brasil ficam de lado. Mas esse seu amadurecimento político, ele está acompanhado do amadurecimento da sociedade? A sociedade está acompanhando esse teu raciocínio? Olha, eu acho que assim, eu tenho visto cada vez mais exemplos de pessoas, né, que assim como eu, têm seguido por esse caminho de amadurecimento, não só pela direita, como também pela esquerda. Eu acho que o próprio MBL, né, que foi um movimento do qual eu participei, também já fez essa autocrítica e acho que também está nesse caminho de amadurecimento. Pela esquerda, recentemente eu estive com a Isa Pena, né, que é uma figura do PSOL ali reconhecida. Representativa. Representativa. E que tem também feito algumas autocríticas e reconhecido o seu erro nesse processo de radicalização. E assim como eles, tem várias outras pessoas seguindo por esse caminho. Agora a pergunta é, isso é suficiente? Acho Acho que que ainda não. Isso, essa é a pergunta. Não é suficiente. Acho que a maioria ainda está num ambiente absolutamente radicalizado. E até quando? Eu tenho esperança de que as eleições de 2022 possam mudar esse cenário, né? Acontecer mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que você tinha ali um presidente extremamente radical, com um discurso polarizante. Sim. E aí logo na eleição seguinte você tem um Joe Biden. Talvez isso aconteça aqui no Brasil. Né? Você acha possível? Eu acho possível. Talvez não com uma figura de esquerda, né? Que foi o que aconteceu lá, mas acho que com uma O Joe terceira Biden via. seria um cara de esquerda? Eu acho que assim, no Brasil, né, considerando a nossa realidade, talvez ele seria um cara de centro, né? Mas para a realidade estadunidense, acho que dá para dizer que ele é de Você esquerda. acha que ele é de esquerda? Sim, com certeza. E me conta, você no início da tua fala, você disse que você participou do MBL, que você não faz mais parte. O que aconteceu da tua saída ali? No MBL nós chegamos à conclusão de Porque que... você ficou muito, obviamente, marcado com a imagem próxima ao MBL. É verdade. Eu entrei pro MBL, a gente falou aqui no início da conversa, eu tinha 18 anos de idade, né? Saí esse ano aos 25 anos. O teu primeiro conhecimento das pessoas foi justamente nas manifestações, o Holiday Exatamente. com aquela camiseta do MBL. Foram praticamente 6 anos, né, de movimento. Mas o problema era que eu era também um coordenador nacional do movimento, né? E quando eu falava, de certa forma, o que eu falava deveria representar a opinião do MBL. E eu tenho algumas opiniões controversas sobre alguns assuntos. Tipo? Principalmente, acho que sobre o aborto, que é como eu posso dizer, um assunto muito delicado no meio liberal. Eu sou
radicalmente, talvez essa seja uma posição radical que eu ainda mantenha e acho que vou manter por muito tempo, é contrário à legalização do aborto. Mas no meio liberal não há consenso sobre isso. E a liberdade da mulher? E aí fica aquela discussão, né? A liberdade do feto, a liberdade da mulher e tudo mais. E aí o movimento não queria ter como foco essa pauta, que é algo que eu falo muito, falo constantemente. E aí a gente tinha sempre esses atritos, né, de discussão, né, de narrativa e tudo mais. E aí por conta desses e outros posicionamentos, como por exemplo relativo às causas LGBTs, que eu também acho que o movimento liberal precisa discutir mais, a gente considerou que eu teria muito mais liberdade para falar sobre essas coisas e sobre o que eu penso fora do movimento. Porque lá não tinha como eu ser só um membro, né? Eu estava sempre falando em nome do movimento. Você era coordenador lá. Exatamente. E aí, em comum acordo, a gente decidiu que era melhor essa separação. E você acha que foi a melhor opção que você fez? Sim, eu acho que hoje... Olhando para trás. Hoje olhando para trás, eu acho que eu tenho uma liberdade... Não que o MBL me podasse ou me prendesse, nada disso, mas por conta do contexto, né? Eu acho que eu tenho muito mais liberdade para falar o que eu penso e fazer as análises. E o relacionamento seu com eles? É um relacionamento mais distante, né? Porque a gente não convive todos os dias como a gente convivia antes. Mas volta e meia a gente se encontra, né? Na manifestação do dia 12 de setembro, nos encontramos, eu discursei no caminhão de som do MBL. Muito bem, gente. Nós estamos conversando aqui com o nosso Fernando Holliday, ele que é vereador da cidade de São Paulo. Aliás, vereador eleito em 2016 com... Quanto? 48 mil votos e em 2020 com 60. E 67 mil votos. 67 mil votos, uma votação extremamente expressiva, principalmente na cidade de São Paulo. Dá uma olhada aqui, Hugão, chega mais aqui, ó. Cola aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, justamente esta peça de fraldinha. Uma carne que a gente precisa deixar um pouquinho ela. Mas você prefere carne mais bem ou mal? Mal passado. Mal. Você também é daqueles que considera a carne bem passada uma ofensa, não? Cara, considero sim. Mas respeito. Respeito. É o que a gente tá precisando no Brasil, Eu né? sou daquele cara que é o seguinte, pra mim carne bem passada é como se fosse o Olavo de Carvalho. É mais ou menos isso. Eu respeito o cara que acredita nele, que gosta dele, porque eu acho que a liberdade de expressão, eu acho que a democracia, ela faz parte de você conviver justamente com aquele que você acha absolutamente contrário. Verdade. E eu quero que ele exista. Então, o cara que fala, é bem passado, beleza, é bem passado, ok, mas não é a minha. Perfeito. Acho que é mais ou menos isso. Deu pra entender? O Deu Olavo de Carvalho é uma entender. boa representação. Ótimo. Uma ótima representação. Vou deixar um pouquinho mais. O Holly gosta justamente dessa carne mais mal, então nós vamos deixar aquela carne mais mal. Sobre liberdade de expressão. Esse é um tema que dividiu bastante a sociedade e principalmente dividiu a direita, né? Porque a direita, ela enxergou excessos em alguns bolsonaristas e até por muitas vezes, no caso, por exemplo, o MBL defendeu a prisão de alguns blogueiros bolsonaristas, como Alan dos Santos e tal. Qual que sempre foi a tua posição? Como é que você viu isso? E como é que você enxerga hoje esse papo de liberdade de expressão no Brasil? Olha, eu sempre fui muito crítico, né, a todos esses blogueiros, Alan dos Santos, o próprio Daniel da Silveira, né, que eu acho que tá preso até hoje, não sei o que aconteceu. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, e assim, eu repugno todas as opiniões e posicionamentos dessas pessoas. Agora, o modo como o STF vem agindo, eu não consigo compactuar. Primeiro porque o próprio juiz, é o investigador, ele mesmo é o delegado, ele mesmo é o promotor, quer dizer, a forma como esse inquérito está sendo conduzido, eu acho que faz muito mal. No caso, o Alexandre de Moraes. Exatamente, no caso, o Alexandre de Moraes, que vem conduzindo essas investigações. Então, assim, por mais que eu acredite que essas pessoas, elas precisam responder por isso. Sim. De fato, elas precisam responder por isso na justiça. Mas não com este inquérito do modo como está sendo conduzido. Mas, por exemplo, olha só, olha o debate que a gente está. Eu te pergunto isso porque eu tenho ainda uma formação de opinião nesse sentido. Eu fico meio confuso, principalmente no que se refere à saúde pública. Perfeito. Vamos pegar, por exemplo, saúde pública. O Bolsonaro fez a live lá, certo? Fez lá a live, não sei o que lá, e ele falou, olha aqui, ó, a matéria da onde era? Era da Forbes, sei lá da onde, lá uma revista, mas era uma revista que tinha embasamento e tal, mas era uma matéria do ano passado e tal. Mas ele pegou, a matéria estava no ar, aí depois os caras tiveram que corrigir e tal. Mas ele pegou lá a matéria e falou, isso aí, a vacina da AIDS. Aí mandou lá a vacina da AIDS. Eu acho um puta de um absurdo o que ele fez. De fato. Um puta de um absurdo.
Mas aí o que a plataforma foi lá e fez? Foi lá e retirou a live do cara ali. Com o argumento de que ele está atentando para a saúde pública, de alguma maneira. Mas se você for parar para... Eu acho, uma catástrofe o que o cara fez. Acho um negócio assim, pô, isso não é postura de presidente brasileiro. Mas eu começo a ter um pouco de incômodo com essa coisa de prender, excluir, bloquear, deletar. Eu não sei se é por aí o caminho. Você acha que é por aí o caminho? Ou se, por exemplo, nesse caso específico, a plataforma não deveria ter colocado ali apenas um aviso dizendo, olha, as informações da Covid-19 estão aqui, as afirmações, as opiniões, enfim, os estudos oficiais estão aqui nesse link, etc, 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 do próprio governo brasileiro, enfim. Será que não seria esse o caminho? Olha, eu acho que assim... Quero saber a tua opinião. Por parte do Estado, aí eu concordo, acho que é muito, muito perigoso. Porque você estabelecer limites em lei, né, ou em decisões judiciais, daquilo que você pode falar, daquilo que você não pode, e tratar isso como direito penal, né, que te leva pra cadeia, eu acho, assim, muito, muito perigoso. No direito civil, ainda acho considerável, né, o sujeito ter que pagar uma multa, né, porque, sei lá, divulgou uma informação falsa, ou a indenização para alguém que ele difamou, qualquer coisa do gênero. Agora, no direito penal, você prender alguém por algo que ele falou, eu acho isso muito complicado. Agora, no âmbito das redes sociais, a minha dúvida até agora essas redes sociais estão deixando claro que quem falar tais coisas serão excluídos, acho que ainda não está claro. Falta transparência. Falta essa transparência. Então, assim, se a partir desse momento, né, as redes deixarem claro, não só naquele contrato de privacidade que ninguém lê, mas deixar realmente evidente. Os processos precisam estar abertos. Exatamente. Agora, do jeito que está hoje, fica muito arbitrário, né? Muito. É isso que eu fico sempre me perguntando, me questionando, porque tem muita gente que vai lá e comemora. Prendeu, bloqueou. Eu tenho muita ressalva com isso. Eu fico com o pé um pouco atrás, porque hoje pode ser com o Bolsonaro, amanhã pode ser com qualquer um de nós. E eu tenho a clareza de discordar do Bolsonaro, eu acho que você também discorda dele. Com certeza. Essa pataquada que ele fez. Mas esta pataquada ser bloqueada, excluída, quantas pataquadas existem? Por exemplo, no Twitter, vamos pegar o Twitter, o exemplo do Twitter. Os caras do Talibã estão lá, irmão. É verdade. E o Trump tá bloqueado. É verdade. É isso que eu fico pensando, assim. E é tudo muito tem alguma subjetivo, coisa de errado, né? cara. Por exemplo, recentemente teve um caso, né? Eu postei no Instagram um reels de um assessor meu, o Lucas Pavanato, falando de alguma coisa relacionada à população trans. O Instagram deixou o vídeo lá. O vídeo tá lá até hoje. Mas a CPI da transfobia da Câmara Municipal considerou que foi um vídeo transfóbico, criminoso e assim, me denunciaram na CPI, o cacete a quatro. O Instagram acha que tá tudo bem. Quer dizer, quem é que diz exatamente qual é esse limite, sabe, do que é tolerável numa rede social? Esse é o problema. Do que não? Então assim, realmente é uma fronteira muito... O debate é justamente esse, porque quem é que diz o limite em âmbito público e no âmbito privado também? Porque se a gente entregar esse limite... Então, porque, por exemplo, tem muito ultraliberal que chega para mim e fala assim, imagina, você assinou lá o contrato, o cara é dono de você. Porra, mas nós estamos entregando tudo na mão de 5 caras? Não é meio perigoso isso? Entendo, da parte teórica essencial do liberalismo... Faz todo sentido. Vamos, né, pegar o livre mercado e que se crie concorrência para isso. Mas como se cria concorrência para isso? Porque na prática hoje, né, se você é excluído do Instagram, YouTube, Twitter, vai pra onde? você Pro não existe. Parler. Vamos pro Parler. Vamos pro Lembra do Tumblr, Parler? Tumblr. Do Getter, sei lá o que os caras estão inventando. Ninguém acessa isso, Não irmão. tem mais nada. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. E olhe lá, hein? É verdade. Que Facebook também... Tá uma queda tenebrosa. Olha só a nossa peça aqui, falando de coisa Que boa, maravilha. né? Olha a liberdade de expressão aqui, ó. Isso aqui é liberdade de expressão. Vamos ver a liberdade do ponto? Se o ponto tem liberdade de ser assim? E aí, olha. Olha, Que beleza, hein? que maravilha. É esse o ponto que você gosta? Adoro. É isso aí. Esse é o ponto padrão Holiday? Opa. Rosa choque? Caramba, tá com uma cara muito boa isso aí. Vamos lá. Ó, mas tem toquezinho do PM final, que é a florzinha de sal. Essa florzinha de sal dá aquele tom, né, Rafa? É o tomzinho importante.
justamente da gente colocar aqui. E o nosso Fernando Holliday vai experimentar, sentir e que rufem os tambores, porque esta é a hora da verdade aqui. Esse papo de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é saber como é que tá a carne do PM. Vamos ver. Veja, me fale. Hora da verdade. Fenomenal. Tá aí, Fernando Holliday, você viu? Situação Muito articulada. Me convide mais vezes. Escuta, e como é que tá sendo para você essa discussão toda que a gente está vendo em relação à inclusão, a pautas identitárias? Então, por exemplo, nós estamos vendo um movimento de alteração de língua, nós estamos vendo o tema das cotas mais presente nas empresas. Você é contrário a isso e você acha que quem é contrário a isso está perdendo essa guerra? Olha, eu tenho a impressão de que, infelizmente, os contrários, e aí eu me incluo entre eles, a ideologia de gênero como um todo, o uso do pronome neutro, as próprias cotas raciais, eu acho que nós vamos perder essa guerra. Você acha? Acho porque, primeiro, foi uma pauta sequestrada pelo bolsonarismo, e aí, a partir do momento que ele assume o poder e vai, né, fazendo todas as mazelas possíveis e inimagináveis que ele fez como presidente, eu acho que toda essa pauta, todo o combate a essas ideias ali no âmbito democrático se esvaiu, ela foi contaminada. Se você combate isso, você é um bolsonarista que defende a ditadura, que não merece ser ouvido e tudo mais. Exatamente. E aí eu acho que isso é muito, muito prejudicial. E mais, né? A pauta em si, aí falando do pronome neutro, essa coisa de ele, ela, sei lá. Nili. Eu acho que isso num país onde você tem quase metade da população que ainda é analfabeta funcional, assim, é de uma irresponsabilidade tamanha, sabe? A gente deveria estar discutindo sobre como alfabetizar de verdade essas pessoas, trazer a cultura da leitura para esse povo, mas não, nós vamos confundi-los ainda mais com o pronome neutro, que não tem absolutamente nenhum efeito prático na vida dos LGBTs que sofrem com preconceito. Isso não ajuda em absolutamente nada. Essas pessoas estão morrendo, estão se prostituindo, estão indo para o mundo das drogas, estão sendo expulsas de casa e usar pronome neutro não vai salvar nenhuma delas. E, infelizmente, esse é o grande foco da esquerda, esse é o grande foco do debate público. E essa pauta das cotas também está sendo vencida, porque as grandes marcas, o mercado publicitário em si, aderiu isso de maneira muito forte. A gente vê, por exemplo, aquele caso envolvendo a XP, da XP até sendo processada por uma simples foto, que havia ausência de negros, enfim. Como é que você vê isso, esse debate racial? Olha, eu sempre critiquei as cotas raciais, né, por dois motivos principais, né? Um deles que eu acho o mais bizarro de todos e que infelizmente essas pessoas não conseguem enxergar o absurdo é você definir quem é negro e quem não é. Que é um problema que a gente tem hoje nos concursos públicos e nesses programas de inclusão de pessoas negras nas empresas privadas. Que você diz o seguinte, eu vou contratar agora só funcionários negros. Pois bem, quem vai dizer que quem você está contratando realmente é negro? A ficha. A ficha? Bom, só que aí você pode ter fraude, né? Pode ter uma pessoa que, sei lá, se bronzeou na praia e veio. Então, o filme do Marighella foi feito com o Seu Jorge, irmão. Exatamente. Você tá louco. Então, assim, você precisa objetivamente definir o que é. E aí, o que essas empresas estão fazendo? E o governo também, né, nos concursos federais e no Enem, estão criando comissões para analisar a aparência das pessoas. E dizer pelo tom da pele, pelo formato do cabelo, dos lábios. Ou até pelo histórico familiar, né? Pelo porque hoje, histórico. se você tem um pai negro, você é negro. Tem isso também. E aí você cria várias subjetividades. Porque às vezes você tem um cara branco que tem, na maior parte da sua família, pessoas negras. E que sofreram as consequências de serem negros, excluídos pelo racismo, pela pobreza e tudo mais. Mas ali, naquele momento, não podem ser incluídas no sistema de cotas. Então, assim, tem esse primeiro problema. E o segundo é que você coloca uma dúvida, isso é algo que Thomas Sowell diz muito lá nos Estados Unidos,
implícita sobre a capacidade das pessoas negras. Quer dizer, se essa pessoa ela realmente tem capacidade para estar aqui, por que eu precisei selecioná-la pela cor da pele e não pelo seu currículo? Mas a questão da cor da pele, visivelmente no caso do Brasil, mostra com clareza a maioria negra, né? Exatamente. Isso é óbvio, né? Verdade. Mas aí é uma questão social, não uma questão apenas racial, é o meu né? ponto. Esse é o meu ponto. Eu acho que se essas empresas fizessem... Mas a questão racial está dentro da questão social. Sim, com certeza. Mas se você faz um programa de inclusão de pessoas que vivem na favela, ou que estudaram a vida inteira em escola pública, ou que têm uma renda de até um salário mínimo e meio per capita na sua família, e aí você inclui essas pessoas na sua empresa, coloca elas para curso de capacitação ou qualquer coisa do gênero, você vai fazer quase que naturalmente que a maioria das pessoas inclusas ali sejam pessoas negras, porque a maioria dessas pessoas são pobres e elas precisam dessa inclusão e elas vão estar sendo inclusas ali. Mas você tira esse peso de selecionar alguém quase que única e exclusivamente pela cor da sua pele. Esse é o grande problema. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui no nosso talk show o nosso Fernando Holliday. Eu preciso falar, sempre nesse talk show a gente tem esse problema, né? Porque aqui o convidado tem que comer. E se eu fico perguntando muito pro convidado, ele não come e simplesmente não experimenta aquilo que a gente tem de melhor, certo? Agora, o Holliday, o nosso teu amigo, Ciro Gomes, é candidato à presidência da República. E eu lembro muito bem que você tretou com ele e inclusive ganhou na justiça dele, né? Você Verdade. ganhou um carro dele. Ganhei um carro, uma Hilux que ninguém achou e agora um Elantra. O cara... Ah, você ganhou 2 carros. É, porque um sumiu, né? Como A sumiu? Hilux, eu ganhei a Hilux. Aí o oficial de justiça falou, bom, vou lá pegar a Hilux pra dar pro Holliday. Não tava a Hilux lá, sumiu. Ninguém sabe cadê a Hilux. Aí o juiz pegou e falou, bom, então tem um Elantra aqui lá na declaração de imposto de renda dele, então pegue o Elantra. Aí agora o oficial de justiça vai lá de novo Agora? avaliar, exatamente. Agora em dezembro, janeiro já deve vir aí. Se ele não sumir com o Elantra também, porque ele tá fugindo de me pagar, já faz Ele mais foi de 2 racista, anos. né? Foi extremamente racista. E acho que isso é interessante de explicar. Porque às vezes as pessoas me perguntam, ele te chamou de capitãozinho do mato, o que um capitão do mato tem a ver com racismo? Eu não conheço a história. Muitas pessoas não conhecem, infelizmente. E o capitão do mato era aquela figura, muitas vezes próprio, né, negros, né, outros escravos, que eram utilizados para perseguir outros escravos, ou seja, era meio que um traidor da sua própria cor e dos seus iguais, que iam lá e perseguiam, e chicoteavam, e torturavam, e prendiam na senzala. Então ele está dizendo que, basicamente, por eu ser contra as cotas e ser negro, sou então um traidor, sou um capitão do mato dessas pessoas. Né? Agora, você tendo esse problema com ele, essa atitude que ele esteve no protesto da Terceira Via, inclusive no caminhão do MBL. Como é Sim. que você viu isso? Acho que foi um erro ter trazido ele para perto? Um erro grosseiro, assim, um erro absurdo, porque o Ciro Gomes, ele tem um histórico de repulsa à democracia. E você ignorar o histórico dele, simplesmente dizer, olha, vamos esquecer tudo isso em benefício do impeachment do Bolsonaro, ou seja, qual for outra pauta, eu acho um erro gravíssimo, porque se acaba relativizando aquilo que essas pessoas fizeram no passado. Ciro Gomes chegou a mandar fechar rádios no interior do Ceará por conta de opiniões de jornalistas. Você não pode simplesmente esquecer isso e fingir que em nome de uma causa, né, você pode se juntar com essas pessoas. Então, assim, embora eu concorde com a atitude do MBL no sentido de unir o máximo de pessoas possível, inclusive da esquerda, né, nessa luta, e eu estava lá na manifestação e tudo mais, acho que não é qualquer um também que você chama para essa luta. Além de tudo, alguém que foi Então, assumidamente racista com o adversário político. Você sabia que ele ia, ou não? Sabia. E você foi? Fui, mas não fiquei lá, né? Nem fiquei para ouvir ele. Você não teve um contato direto com ele? Não. Não seria uma incoerência você ir numa manifestação com ele? Não, porque, como eu disse, né, a Folha me perguntou dias antes, né, quando anunciaram que o Ciro ia participar da manifestação, que eu achava, disse basicamente o que eu disse aqui, mas que eu ia manter uma distância segura. Né? Por essa razão, inclusive, no momento que ele foi no caminhão do MBL, eu fiquei bem distante e
só passei lá perto muito tempo depois, porque eu discordei e continuo discordando, né, dessa atitude. E essa terceira via, a dita terceira via, que não sei se é quarta, se é a primeira, se é a segunda, enfim, como é que você está vendo justamente essa construção que passa, enfim, por uma tentativa aí de alinhamento também com o Ciro Gomes, você já falou a tua opinião, mas até saíram notícias esse ano, mês passado, se eu não estou enganado, até de uma aliança Lula e Alckmin, enfim, para a presidência da República, todo mundo buscando aí tentar tirar o Bolsonaro de todos os jeitos. Hoje você está no Partido Novo. Isso. O Partido Novo lançou um candidato que é o Luiz Dávila. Felipe Dávila. Isso, Luiz Felipe Dávila, que é um cara que tem um trabalho bem legal na área de administração pública, eu conheço bem o trabalho dele, mas eu quero entender de você justamente o seguinte, você não acha que é um erro essa pulverização de candidatos? Assim, o Novo vai ter o candidato dele, aí o Dória vai, sai, o Mandetta sai, agora o Moro também quer, o outro... Não é um erro isso? Realmente a morte da terceira via já não vem no seu nascimento? Então, eu acho que isso depende, né? Porque, por exemplo, o Dávila, ele lançou a sua candidatura, eu acho que isso foi muito inteligente da parte dele. Inclusive, essa é uma característica dele, né? Um sujeito extremamente culto e conhece muito bem de política. Ele já no seu lançamento disse que estaria disposto a se unir com outras forças em torno de uma candidatura de terceira via. Ou né? seja, não está confirmada a candidatura do Novo. Não, ele é candidato. Agora, se lá na frente nós percebermos o seguinte, olha, talvez se o Dávila se unir aqui com a candidatura do Sérgio Moro, por exemplo, talvez tenha mais chance de um ser eleito. Então, veja, essa flexibilidade de você ver ao longo do caminho, né, e quem sabe até abrir mão de uma candidatura ou se unir a outra, essa flexibilidade ela é extremamente necessária. Agora, no momento em que nós estamos, acho que a pulverização ela é boa porque é o seguinte, você deixa o público ver uma gama enorme de candidatos ali à sua disposição e aí eles vão ganhando corpo ao longo desse caminho. Aquele que mais ganhar corpo, aí nós nos unimos a ele. Eu acho que essa é a ideia. Mas aí tem um contraponto a essa ideia justamente que você pulveriza dessa maneira e você entrega de presente para o Bolsonaro, né? Porque a partir do momento, eu estou pensando com os olhos justamente de muita gente que nos acompanha. O cara pensa o seguinte, quem diz que 20% da população é bolsominion não sabe o que está falando. É verdade. Não sabe o que está falando. É mesmo. Não, 20% da população está com o Bolsonaro. Imagina. Não está com o Bolsonaro 20% da população. Não dá. Está momentaneamente com o Bolsonaro porque essa pessoa tem um receio gigantesco do Lula vencer a eleição e o PT voltar ao poder e enxerga no Bolsonaro, com todos os seus defeitos, a única frente de batalha hoje, no que se refere à competitividade eleitoral. E aí quando você vem com uma porrada de candidatura desse jeito, você vai fidelizando esse público ao Bolsonaro. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Porque aí o cara, aquele discurso de, putz, aí tá derrotado. Olha o traço aí, ó. Olha o traço. Esse discurso ganha corpo, porque o tempo vai passando e cada vez menos a gente vê o crescimento justamente por conta dessa pulverização. Eu fiz uma conta de uma pesquisa que saiu do Poder Data 360, se eu não me engano, de outubro ou início de novembro, que a somatória das porcentagens de intenção de voto dos candidatos da terceira via somavam 29%. Uhum. E a porcentagem de voto do Bolsonaro somava 25%. Óbvio que o voto não é assim, não é soma não é aqui conta e tal, fria, né? mas isso mostra claramente uma certa força. Claro. Mas uma força que só é uma força se há unidade. Então, mas eu acho que tem um ponto aí. A geração de fatos políticos também importa. Veja, o Bolsonaro, agora ele vai tentar gerar o seu fato político com o Auxílio Brasil, por exemplo. Tá aí furando o teto de gastos, acontecendo com o Arthur Lira para conseguir pagar esse auxílio para a galera agora já em 2022. Aliás, somente em 2022, né? Provando que é uma política ali eleitoreira. Mas ele está gerando o seu fato político. O Lula também vai gerar os seus fatos políticos. Como a terceira via gera o seu fato político? Primeiro, lançando as candidaturas. Aí você já chama a atenção primeiro do público. A união dessas candidaturas também se torna um fato político absolutamente inédito. Concordo. E aí você chama de novo a atenção para esse público. E claro, que no momento que você chamar de novo, você vai estar chamando para o candidato que tem um maior potencial eleitoral.
Então, assim, eu não estou dizendo que é a melhor estratégia, porque nós só estamos seguindo essa estratégia por conta de uma briga de egos. A própria prévia do PSDB demonstra briga isso. de egos, o Ciro Gomes, que não abre mão da candidatura de jeito nenhum, Dória e Eduardo Leite querem ser candidatos a todo custo. Existe algum, e e aí mais. no caso do Luiz Felipe Dávila, que falou, pô, eu tô disposto a abrir mão e tal. Beleza, mas o cara, não tem 1% ainda. Que bom que ele tá disposto a abrir mão, só falta que não esteja também. Mas enfim, pegando justamente essa linha, existe algum cara desses que nós temos? Então temos o Moro, o Mandetta, temos o Dória, temos, quem mais? Ciro Gomes, Eduardo Leite. Existe algum cara que você falaria, eu não vou votar de jeito nenhum, com exceção do Ciro Gomes? Por exemplo, se a terceira via chega e fala o seguinte, é Ciro Gomes, irmão, o que o Holliday faz? Boa Caramba, pergunta, hein? Você gostou da pergunta do Paulinho, hein? Não, eu acho que assim, se a terceira via chegar no... Não tá discutindo? É verdade. Porque o Ciro Gomes tem 2 dígitos. Sim, de fato. Mas assim, eu acho que Lula e Ciro Gomes, pra mim, é a mesma coisa. Tá. Então, se você tem uma eleição onde o Ciro representa a terceira via, eu não voto, né? Se o Novo pega e fala, não vai fazer isso, jamais. O Kim espero que não Kataguiri, vai. aqui neste programa, eu fiz essa pergunta pra ele, ele disse que vai pegar o que ele tem de dinheiro, comprar uma passagem pro Japão e vai pro Japão. Eu quero saber o que o Holliday faz. Cara, eu sei lá, acho que eu vou pra Angola. Pra Angola, Tem que ir pra algum lugar que fala português, que eu ainda não falo outra língua, né? Então você vai pra Angola. Acho que eu vou pra Angola e é isso. Mas com exceção do Ciro, tem algum que você não estaria? E, ou Não. seja, essa, por exemplo, você estaria com o Dória? Sim, eu acho que assim, de todos os candidatos hoje da terceira via disponíveis, sempre desconsiderando o Ciro Gomes Isso. aqui, eu acho que o Dória é aquele que eu tenho a maior resistência. Tá. Mas chegou ali no momento, olha, é o Dória ou é Lula e Bolsonaro? Claro, vou de Dória. É uma situação melhor do que você apoiar o Ciro. Claro, não, claro, com certeza. Na tua e ele tem seus méritos também, acho que a vacina, né, o que ele conseguiu com a vacina é um mérito, assim, absurdo. Realmente é dele isso e acho que ele tem aspectos muito positivos da sua gestão no governo de São Paulo. Mas o problema dele, além do excesso de marketing pessoal, além do individualismo exacerbado, além do egoísmo que não é disfarçado, houve ali também algumas políticas, principalmente tributárias, que foram muito prejudiciais no momento de pandemia. Então eu tenho muita resistência a ele. Muito bem, turma. Você está com a gente aqui no nosso Talk Churras, a gente batendo um belíssimo de um papo com o vereador da cidade de São Paulo, Fernando Holliday. Papo muito legal. Ele já falou que vai votar no Dória. Não, brincadeira. Tô brincando. Quero falar um negócio contigo que é uma coisa que, pelo menos eu que, sempre defendi o combate à corrupção, me manifestei, fui pra rua, é uma coisa que talvez me incomode um pouco. Essas candidaturas do Moro e do Dallagnol. Eu fiz uma aposta quadrilhas de R$18 mil de que o Sérgio Moro não vai ser candidato à presidência da vai República. perder isso daí, cara. E eu quero saber o seguinte, você topa apostar comigo também? Não é um 18, né? Quanto? Não tenho esse dizer. How Aposto much? R$100 no máximo. Olha, que R$100. R$100, Eu quero uma aposta pra Que valer. é isso? Que eu sou um político humilde, não tem essa grana, não. Vamos apostar pelo menos uns 500. Quinhentão, justo. Apostado. Sérgio Moro é candidato, na tua avaliação? Sérgio Moro é candidato. Sérgio Moro não é candidato, tá registrado aqui a aposta. Ficarei R$500 mais rico graças a Fernando Holliday. Por que eu acho que o Moro não é candidato? Eu vou insistir nisso até a data da convenção. Porque eu acho que ele tá com medo de ser preso. Não. Tá. Não. Ele e o Dallagnol. O jogo, Holly, virou completamente. Virou completamente o jogo. O jogo que eu me refiro do establishment. O establishment político mudou completamente o game. É só você enxergar. Se a gente analisar o Brasil 3 anos, 4 anos, a gente tinha uma Operação Lava Jato totalmente construída, sedimentada, Polícia Federal na casa dos corruptos, Gedel sendo preso, fulano sendo preso, Beltrano, Lula na cadeia. Vocês, com o trabalho de vocês, conseguiram fazer o negócio. Só que aí o que aconteceu? Chegou o seu Bolsonaro no poder, o Supremo Tribunal Federal age com o tempo, os caras são bons nisso, verdade. o maior aliado dos caras chama-se o tempo, Gilmar Mendes da vida, puta macaco velho manjado, esperar. sabe, conhece.
O que os caras foram fazendo? O Bolsonaro chegou e falou, isso aí não vai ter meu apoio aí, Moro, ladrão, traíra, não sei o que lá, esses caras chatos, tal, Flávio Bolsonaro, minha mansão e tal. Deixou essa pauta de escanteio, visivelmente, no governo, e essa pauta ficou órfã. O que o Supremo Tribunal fez? O Tribunal Federal fez? Abriu as asas. Começou indo pra cima. Esse macaco velho. Lewandowski, Gilmar Mendes, podemos citar uma porrada aqui. Abriu a asa, começou a ir. Degrau em degrau, pá, tira daqui, cancela dali, tira. Ah, esse filho da puta desse Sérgio Moro, deixa, você tá se achando aí, né, irmãozinho? Você vai combater a corrupção, vocês estão se achando, vocês vão ver, deixa comigo. Passa o tempo, vai passando o tempo. Aí a gente só tá vendo. Lava Jato acabou. Todos descondenados, entre aspas. Descondenados. É a nova palavra na língua portuguesa. Foram descondenados. É verdade. Lulão lá na articulação Leve, política, tentando trazer o Alckmin de vice. Qual que é o próximo passo da vingança? A prisão desses caras. Imagina. Holiday. Não. Holiday. Os caras vão se vingar do Moro e do Dallagnol. E os Moro e o Dallagnol perceberam claramente isso. E precisam do quê? Foro privilegiado. O que eles mais combateram hoje, eles precisam. Eles vão precisar, porque é o jeito dos caras não irem pra cadeia. Mas não foro, vai cair no STF, né? Vai cair no STF, mas aí tem uma maleabilidade um pouco maior, irmão. É uma articulação diferente. Você sabe. Olha, a minha impressão, assim, e eu conversei com... Eu só quero deixar isso registrado. Eu fico triste de dizer isso, tá? Não é o que eu tô falando com uma puta alegria. Não. Eu tô fazendo aqui, tentando analisar a realidade sem meu narrativa e tal, enxergando o negócio que tá acontecendo mesmo. A catástrofe que tá no Brasil tá posta. Infelizmente, os caras vão tentar prender o Moro e o Dallagnol. E eles entenderam isso. Ó, eu acho que no caso do Dallagnol isso é até parcialmente verdade, porque assim, o Conselho Nacional do Ministério Público tava trucidando ele, o cara não podia falar absolutamente nada e tudo mais, e consequências mais graves viriam. Não sei se uma prisão, mas consequências viriam. Agora, em relação ao Moro, eu nunca falei com ele, né, pessoalmente. Pelo menos não até a data dessa entrevista, né? Mas eu já falei com muitas pessoas que estiveram com ele, e assim, é quase unânime que ele tem um desejo pessoal mesmo, intrínseco, de se candidatar, mesmo que não venha a vencer. Porque na condição que ele está hoje, ele não consegue defender o legado da Lava Jato. Ele simplesmente não consegue. Ele não tem condições de confrontar o Lula, por exemplo, não tem condições de confrontar o Bolsonaro, que hoje diz que ele é um mentiroso e tudo mais, etc. O único meio possível de haver esse confronto é por meio do debate eleitoral. E outra, eu acredito também que o Dallagnol tenha chegado à conclusão, e é uma conclusão mais do que correta, de que no MP ele não tem mais nada a fazer em prol do país. Não tem como. Os caras não vão deixar ele, enquanto promotor, continuar, sei lá, investigando ou em outras operações de relevância. Somente como político essas pessoas agora podem, de alguma maneira, defender um legado tão importante. Né? Bom, o cara não bate 2 dígitos. Vai bater. O cara tá isso? perdendo do Ciro Gomes, irmão. Não, senhor. Não, isso é uma questão de tempo. Furada. Deixa ele começar a apresentar as propostas para as outras áreas. Porque hoje o Moro, ele é um cara como eu vou dizer, monotemático. Ele só fala de combate à corrupção. Quando ele começar a apresentar propostas concretas e viáveis para saúde, educação, economia, segurança, aí a gente conversa de novo. Moro é amigo do Dória. Ele tá chateado com o Dória agora, porque o Dória andou vazando aí que ele ia sair pro Senado. Escreve. Sérgio Moro é amigo do Dória. E tem um outro aspecto, só para concluir o assunto Moro aqui, que eu acho importante. Eu acho que vai pro Senado também. Eu acho que a candidatura do Moro... Ele é candidato. Não, claro. Mas a candidatura do Moro, tirando Lula e Bolsonaro, é a única que tem militância espontânea significativa. Sim. Porque sempre tem lá no Rio Grande do Sul uma militância pro Eduardo Leite, em São Paulo você tem ali Juventude, PSDB, Dória, mas não é espontâneo. No Moro você tem essa espontaneidade nas redes, que foi o que conduziu o Bolsonaro à vitória. Claro, se esse elemento vai ter o mesmo poder que teve na eleição em 2018, não acredito que vai ter.
mas ainda vai ser muito importante. Mas você não acha que o Moro é um mau político? Sim, com certeza, é péssimo, né? Não... Você acha que ele é péssimo político? Sim, a oratória dele é ruim, né? As articulações dele com o Congresso, como ministro da Justiça, foram muito dificultosas. Então, mas como que ele vai ser presidente sendo mau político? Mas não são coisas impossíveis de se aprender. E ele é um sujeito extremamente inteligente. Eu aqui fazendo campanha pro Moro, sendo que eu já tenho um candidato que é o Dávila, né? mas sem querer fazer campanha pro Moro. Acho que ele tem essas qualidades e acho que isso vai trazer um peso aí, né, para essas eleições e para essa disputa. Ó, tô achando que vocês vão ter que apoiar o Dória, hein? Ah, meu Deus do céu, lá vem você. Tô achando. Olha, as suas previsões são muito ousadas, hein? Depois você vai errar todas aí, quero ver como é que você vai justificar. Querido, o Andreasa, lembra quando o Andreasa fez aquela previsão do Bolsonaro? Imagina, tempo de TV é o que conta. É verdade. Lembra? É verdade. Eu tô falando esse negócio que o Moro não é candidato desde 2020. Desde junho de 2020, quando começou esse papo. Ousado. Eu tenho vídeo gravado. Meu Deus do céu. Vamos ver. Eu É vou uma aposta, esfregar né? na sua cara se você perder. Eu acho que ele é candidato ao Senado Federal na chapa do Dória. Que é isso? E o Adriles vai te pagar como isso? Você sabe, então, o caso do Adrilles, o Adrilles vai ter que me pagar, mas eu garanti um fiador. Não, lógico, vou apostar com o Adrilles, eu tô fudido, não vai pagar nunca. Então eu já garanti o fiador, tá tudo certo. Por que eu acho isso? Porque eu acho que o Dória vai ganhar do Leite. Aliás, esse vídeo vai depois das prévias, então, enfim. Ah, é verdade. Ó, depois, esse vídeo tá indo depois, nós estamos gravando em novembro esse vídeo, hein? Esse vídeo tá indo depois, essa é a minha opinião, posso estar errado, mas é o que eu penso. Acho que o Dória ganha do Eduardo Leite as prévias. Aí eu acho que ele vai buscar, e aí ele vai ter legitimidade para buscar essa articulação para dentro, entendeu? Vai conversar com o Mandetta. O Mandetta tá querendo um carguinho, meu. O Mandetta só tá à espera do convite pra ser Ele vai visto, tentar e tal. E Sérgio Moro só no ano que vem, mas vai apoiar. Porque o Moro não aguenta o tranco, eu acho. Eu não vejo o Sérgio Moro como candidato à presidência, assim, do cara, chega... Eu vejo ele muito... Resumo do Sérgio Moro. Olha o resumo que eu vou fazer do Sérgio Moro, irmão. Pra mim é o resumo do Sérgio Moro. O Holiday chegou aqui em casa, eu falei, e aí, Holly? Aí eu estendi a mão pro Holiday. Dá a mão. Olha, tá apertando minha mão, meu. Você já viu aquele cara que pega assim na mão? Tudo bem? Já vi. A mão, ó. Tudo bem, beleza? Tudo bem? Não é homossexualidade isso daqui, não tô falando nada disso. sim. Tô falando de firmeza. Firmeza. Tá faltando firmeza no cara. Firmeza, porra. E aí, beleza? Candidato à presidência da Mas isso República. se aprende, cara. Desculpa, Se irmão. aprende. Desculpa, Holly. Isso não se aprende, não. Sabe aquele cara? Dá a mãozinha. Tudo bem? Cumprimenta a mão assim. Você já pegaram a mão desse cara? Não dá raiva. Não dá raiva. Você fala, caralho, me dá a mão, porra, beleza? Aperta a mão. Cara, essa sensação que eu tenho do Moro, que ele pega na mãozinha assim. Porra, meu, falta uma postura mais incisiva mesmo de, vamos pro embate, isso aqui é uma guerra. Vai ter isso, cara. Vai ter isso, tô te falando. Estamos em dezembro, Natal, irmão. O cara tá ainda falando que vai ter isso. Tô te falando, vai ter. Não, cara, eu quero que esse governo acabe. Na minha avaliação, Bolsonaro é ruim pro Brasil. Eu acho Bolsonaro ruim pro Brasil. Lula, ruim pro Brasil. Só que eu acho que esses caras que estão no meio do caminho precisam acertar. Se esses caras não acertar, vai ficar o Holiday lá com a... Olha o Felipe Dávila aqui, ó, 1%, tamo junto. Aí vai o outro lado, o Mandetta lá da saúde, genocida, o outro vai pegar lá. Enquanto isso, irmão, Bolsonaro, eu sou o único que combate o Lula e volta o pau, e aí vai ser isso. Essa é a merda. Assim, entendeu? uma coisa é certa, e se for Lula e Bolsonaro, o Lula ganha. Não tem uma menor dúvida. Exato. Exatamente. Não, que a terceira via precisa se ajeitar, não tenho dúvida. E eu acho que até o Moro, assim, eu ainda acho que ele vai ser candidato, mas eu acho que ele é uma dessas pessoas que também não teria problema de abrir mão da candidatura para se unir em torno de uma. E o vinho? Cara, muito bom, inclusive já acabei com a minha taça, né? Já tô à espera demais. Opa!
Mas aqui é uma ordem. Holiday, muito boa a conversa, hein, meu? Muito bom, adorei. Não, mas não acabou não, calma. Você já falou com voz de encerramento. Não, o que é uma voz de encerramento? É aquele tom quase musical, sabe? Pô, foi muito bom, obrigado. Eu quero te botar na parede. Ih, meu Deus. Chega, esse negócio de conversinha aqui tá muito boa. Você acha que o MBL errou na oposição ao Bolsonaro da maneira como fez? Aí eu acho que depende do ponto Vem de vista tucanar, da análise. vocês me chamam de não. tucano, não tucana. Porque, veja, do ponto de vista eleitoral, é um erro. É um erro. Você tem um eleitor conservador que defende o Bolsonaro, eu sei porque eu tenho muitos eleitores assim, e que defendem de uma maneira crítica, mas ainda defendem e se sentem ofendidos com essa oposição muito abrupta, né, do MBL. Agora, do ponto de vista histórico-político, acho que foi um acerto monumental. Porque na direita, tirando a direita hoje, ela se divide entre quem é pró-Bolsonaro e quem é anti-Bolsonaro. Isso. Quem liderou a direita anti-Bolsonaro foi o MBL. Sem dúvida. Inclusive, Isso é mesmo. eu falo isso até com um pesar, né? Porque eu saí do movimento quando eles começaram mais enfaticamente a liderar essa onda anti-Bolsonaro. E eu acho que a história, lá na frente, os recompensará por isso. Então, nesse aspecto, foi um acerto muito grande. E o racha no Novo? Olha, para mim foi muito complicado isso. De que lado que você ficou nessa história? É. Eu tinha disputa da bancada com o Amoedo. E o Amoedo sumiu? Tinha esse problema e foi bem na hora que eu entrei, né? Eu entrei no meio do olho do furacão. Mas eu acho que ali foi uma falta de comunicação monumental. Porque, veja, qual era a acusação dos amoedistas? O pessoal não gosta de usar esse termo, mas é fácil para o público entender. Dos amoedistas em relação à bancada federal. Eles são bolsonaristas. Sim. Mas, por exemplo, você pega o Kim do MBL, que é anti-Bolsonaro, ninguém nega isso. Aí você compara as votações do Kim com a bancada do Novo. O que eles votaram de diferente? Nada. O que era para votar contra o governo, votaram contra o governo. O que era para votar a favor, votaram a favor. Então, assim, o modo de atuação deles dentro do Congresso é absolutamente idêntico, de maneira absolutamente independente e sendo oposição quando é necessário ser. Mas o MBL se posicionou muito mais firmemente do que mas a aí é bancada. uma coisa do tom, do discurso, né? Que o MBL ser muito mais enfático. E eu herdei isso muito Porque a deles, galera acompanha isso, não a votação. Então, exatamente. Mas Mas aí sei que percebe que é um votou. problema exclusivo de comunicação mesmo, da forma de você comunicar. E eu acho que essa foi a grande falha do partido, né? Uma falha tanto da bancada quanto do Amoedo. E aí, claro que eu naturalmente acabei ficando mais do lado do Amoedo, que é um sujeito que até hoje se posiciona vai ser mais candidato, enfaticamente você acha? contra o Bolsonaro. E não será candidato. Não será candidato. de Não, maneira nosso nenhuma. candidato hoje é o Dávila e Não tem chance não do acho Amoedo que o voltar. Amoedo será candidato fora do Novo. E o Amoedo tem chance de ser candidato, por exemplo, a federal? Não. Acho que se fosse seria para presidente mesmo. Come tua carninha aí. Coisa Estamos boa. já finalizando aqui justamente essa conversa. Uma belíssima fraldinha, muito boa, hein? Fenomenal, viu? Que fralda, meu. Que é isso? Muito boa. Teve uma entrevista tua que eu achei muito legal e eu queria entender um pouco como é que ela foi construída, como que aconteceu. Foi a sua entrevista com o Mano Brown, que repercutiu bastante, enfim. De onde surgiu o convite, como é que foi, os bastidores ali, conta um pouquinho pra gente. Eu fiquei muito surpreso com isso, na verdade, né? Eu recebi o convite da equipe do Spotify como um pedido pessoal do Mano Brown. Que eu achei que, inicialmente, né? Que o Spotify queria, sei lá, convidados polêmicos, quebra-pau, e é isso aí, vamos tacar o Rod na frente do Mano Brown e ver o que acontece. Mas não. Depois, no podcast, eu fui descobrir que ele mesmo insistiu para que eu fosse chamado, porque sempre teve muita curiosidade, embora já se opondo às minhas opiniões, sempre teve muita curiosidade, principalmente que eu pensava sobre cotas raciais, negros e tudo mais. E o pessoal do rap todo foi quase que unânime ao aconselhá-lo a não me chamar, inclusive teve pessoas que parece que brigaram com ele por conta disso, mas mesmo assim ele fez questão de me chamar.
Porque na cabeça dele, tudo que eu defendo vai contra as necessidades da população negra. E ele diz, eu não consigo entender como que alguém que veio da periferia, é negro, vem de uma origem pobre como eu, pode ser contra as pessoas que ele conviveu a vida inteira. E aí isso foi interessante, porque no podcast eu consegui esmiuçar, de uma maneira como eu nunca tinha conseguido em nenhuma entrevista na minha vida, todo o meu pensamento, tirar todo o suco daquilo que eu penso. E aí ao final da conversa ele continuou não concordando comigo, evidentemente, mas entendeu que não é que eu sou contra essas pessoas, eu só ofereço um caminho diferente para superar essas dificuldades. E isso me ajudou muito com todo o público da esquerda, que nunca vai votar em mim né, não penso a mesma coisa que eles, mas que se recusavam a me ouvir, que se recusavam a entender como eu pensava. E aí, a partir desse momento, falar, não, opa, peraí, acho que ele tem um ponto que, embora eu discorde, acho que é válido. E acho que isso contribui muito, acho que foi histórico nesse sentido até, desculpa aqui a falta de modéstia. Não, foi mesmo. Porque no momento em que a gente vive de polarização tão radical, por isso que eu te perguntei. Essa foi uma demonstração de diálogo eu achei muito legal. Absurda, né? E eu acho que tá precisando disso. Com certeza, com certeza. As pessoas estão precisando conversar, né? Estão precisando, enfim, entender as suas diferenças, ressaltar as suas diferenças, mas conversar. Hoje em dia a gente não conversa mais, né? Pra gente já caminhar pro nosso final, como é que é ser um gay de direita? Eu tenho que atualizar essas definições. Ah, tem que atualizar? Porque agora eu tenho que me definir como bissexual. Ah, bissexual, perfeitamente. Porque eu comecei a namorar uma garota. Você tá brincando? Tô te falando. E aí foi uma redescoberta. Existe ex-gay? Não. Não, quero saber. Existe ou não existe? Não, isso aí é uma balela sem tamanho. O cara, ele nasce gay, ele cresce gay e ele é gay. Agora, o que pode acontecer muitas vezes, e acho que é o que foi que aconteceu comigo, eu reprimi a minha homossexualidade, minha infância e quase que a adolescência inteira. E aí eu falei, quer saber, vou me assumir, é isso, e me assumir. Só que ao longo de todo esse tempo, eu também tive atrações por mulheres, mas aí eu achava que, não, isso é a minha repressão da homossexualidade falando, não, você tem que ser hétero. Até que eu realmente me apaixonei por uma mulher, comecei a namorar e aí eu percebi que eu sempre fui bi. Então, assim, eu primeiro passei por um desafio que foi me assumir gay, e aí depois passar por um outro desafio. E hoje você tá namorando uma mulher? Hoje eu tô namorando uma mulher. Olha você vê só, que coisa. Eu não sabia disso. Pois é. Sensacional. Manda Então, um beijo pra ela. Um beijo, meu amor. pra você, meu amorzinho. Te amo. Não sei se até lá o namoro vai estar Pois estável. Estamos trabalhando. Espero pra que isso, sim, espero que a gente sim. sempre sabe que tem o delay da gravação, mas a gente sempre torce pelo melhor. Certo, turma? Exatamente. Escuta, e projetos pra gente acabar, pra gente finalizar? Projetos pro ano que vem? Vamos ver o Holiday onde no ano que vem? Olha, ano que vem eu pretendo ser candidato a deputado federal, né? Estou inscrito no processo seletivo do Novo, que tem ali seus processos próprios e tudo mais. E espero no ano que vem estar comemorando aí a minha ida para o Congresso, que já é um sonho antigo. Deputado federal. Deputado federal, Perfeitamente. exatamente. Você está com quantos anos? 20? Estou com 25. 25 anos. O Kim se elegeu com quanto? O Kim se elegeu com 23, eu acho. Você foi o vereador mais jovem da história, não foi? Isso, vereador mais jovem da história. Quantos por anos? alguns meses, né, de diferença com o Romeu Tuma. Ah, com o Romeu Tuma. Exatamente. Muito bem. Turma, conversa muito boa aqui com o nosso Fernando Holiday e a gente vai chamar você mais vezes aqui. Ano que Maravilha. vem você volta aqui, bate um papo, a gente fala mais. A carne estava boa Tá mesmo? magnífica. Mesmo, negócio bom. Esplendoroso, adorei. Articulação boa, vinho bom, tudo certo. Sensacional. Show. Obrigado, irmãozinho. Obrigado Valeu. por ter vindo. Volto sempre, turma. E antes da gente acabar, eu tenho um recado importantíssimo aqui da nossa Carolzinha, da Home Delivery BR, porque ela mostra, ela comprova com fatos que dá para comprar barato nos Estados Unidos, mesmo com dólar a R$5. Essa é a nossa Home Delivery. Fala aí, Carol. A Black Friday já acabou, mas as ofertas de Natal só estão começando por aqui. E olha só, não dá pra ficar fora, hein? Com os redirecionadores parceiros da Home Delivery BR, você consegue comprar como se estivesse aqui, nos outlets americanos. Assim, você vai conseguir garantir as ofertas e promoções que só tem nos Estados Unidos. Aquele precinho camarada que você não encontra no Brasil e vale super a pena, mesmo com o dólar alto.
É só entrar em contato com um redirecionador parceiro da Home Delivery BR que vai te ajudar, desde a compra até o envio da sua caixa para o seu endereço. Transporte é claro, com a Home Delivery BR e você acompanha tudo com seu código de rastreio. Beijo pra você, Carol, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio com o vereador de São Paulo, Fernando Holliday. Se inscreve no nosso canal, por favor. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Compartilha esse vídeo, entrevista, um papo sensacional. Clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o like aí, tamo junto. Até semana que vem.